essa é a visão da maioria dos crentes do nosso dia. Só enxerga o que está por fora, só o exterior. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, é aquele que anda no meio da sua igreja. E o Senhor não apenas anda no meio da igreja, Ele sabe o que acontece dentro de mim, o que acontece dentro de você, não tenha dúvida disso. Cuidado aí com os teus pensamentos, cuidado aí com os teus sentimentos, com as tuas emoções, porque Ele sabe exatamente o que se passa dentro de você. Por isso eu já quero te dizer que quando Jesus faz um relatório da igreja, Ele não está preocupado se o som é de boa qualidade ou se o som já não está prestando mais. Ele não está preocupado se os bancos é confortável ou não tem mais conforto, está ultrapassado. Ele não está preocupado se a ornamentação, sabe, as flores, o púlpito tem beleza. Não, Jesus não perde tempo com externalidade, Jesus não perde tempo com aparência exterior. Como disse Deus para o profeta Samuel: eu não olho como o homem olha, Samuel. O homem olha para a aparência, para o que está por fora, mas eu olho para o coração, porque para mim o que importa é o que está no coração. Aleluia, aleluia. Por isso que Deus diz através do profeta Jeremias, aleluia: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a busca a Deus não é: eu vou naquela igreja porque aquela está linda, olha que igreja linda, que igreja monumental. Parece os discípulos na época de Jesus saindo do templo: olha, Senhor, que templo, olha como é magnífico o nosso templo, olha que pedras, Jesus, olha Jesus, as paredes do nosso templo. E qual foi a resposta do Senhor para aquele templo tão magnífico? Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou mesmo não. Por quê? Porque o Senhor não está nem aí para ostentação de parede. O Senhor não está aí nem para construções arquitetônicas. O Senhor está querendo saber como é que está o teu coração. Que tipo de crente é você, meu irmão, minha irmã? E nesta palavra que o Senhor tem nos dado agora em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, ou seja, a carta que Ele mandou para a igreja lá em Laodiceia, você vai saber que tipo de crente você é, porque isso importa e muito para Jesus. É isso que ele sabe, se a gente é crente frio, quente ou morno. Você quer saber? Então nós vamos mergulhar aqui na palavra. Eu não vou falar nada de mim mesmo, pode ficar tranquilo. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu não estou aqui para ser mal educado com ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para anunciar a verdade de Deus. É a verdade que me liberta, é a verdade que te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos aprender na palavra qual é o tipo de crente que nós somos. Por quê? Porque Jesus anda no meio da sua igreja e os olhos dele é como chama de fogo. Ele enxerga o profundo e o escondido. Ele sabe, aleluia, o que se passa dentro de mim e dentro de você. Então não adianta ser um crente que impressiona com roupa, não adianta ser um crente que impressiona com as aparências, porque para Jesus isso e nada é a mesma coisa. Eu estou te dizendo dentro da palavra de Deus. Se você não crê, não pode fazer nada, mas é o que está escrito aqui. Nós vamos ver que na igreja de Laodiceia tinha crente muito bem vestido até com roupa muito linda, mas Jesus falou: olha, você está nu na minha presença. Você está nu na minha presença, você está pelado, você não tem nada te cobrindo.
Então não é a roupa que me define para Deus, não é a roupa que me aprova para Deus. O que me aprova para Deus é como eu estou me conduzindo na alma, no espírito, na presença dEle. Que Deus venha abrir a mente de cada um de nós, irmão, para a gente realmente receber a palavra dEle, crer na palavra dEle, viver à luz da palavra dEle. Vamos parar de sermos crentes fariseus, crentes que acham que pode iludir a Deus, enganar a Deus com aparência, quando, aleluia, está sobejamente revelado na palavra dEle, e aleluia, que isso e nada para Deus é uma coisa só, é nada. Amém? Amém? Aleluia. Olha só, Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas lá na Ásia. E por que 7? Porque 7 é o número da completude, é um número completo. Ou seja, havia muitas outras cidades com igrejas nessa época, mas 7 significa o quê? O que ele tinha para falar para a sua igreja, está tudo nessas 7 cartas, é um número completo. Ou seja, ele não mandou faltando nada e nem mandou nada além do que ele precisava falar com a sua igreja. Ele queria falar com a sua igreja. Está tudo aqui nessas 7 cartas do Apocalipse. E a carta para a igreja de Laodiceia foi a última carta. A primeira foi para Éfeso, inclusive tem uma mensagem na nossa página aí que eu preguei há poucos dias, a carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, segundo os teólogos, os historiadores da Bíblia, dizem que representa a igreja apostólica, a igreja primitiva. Depois foi a carta para a igreja de Esmirna, que representa a igreja dos pais da igreja, a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, que representa a igreja dos dias de Constantino, quando a igreja se prostituiu, se unindo ao Estado, se tornou a religião oficial do Estado nos dias de Constantino. Depois vem a igreja de Tiatira, que representa a igreja do período da Idade Média. Depois vem a igreja de Sardes, que é a igreja da época da Reforma, a igreja que tinha aparência, que vivia, que estava viva, mas estava morta. Depois a igreja de Filadélfia, que é a igreja das missões, a igreja dos avivamentos, e por último a igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, a igreja dos nossos dias, a igreja dos nossos dias. Então aqui Jesus está dando um quadro de como está a igreja na nossa geração. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E se você quer ser igreja, continuar sendo igreja, aleluia, nós temos que atentar para a palavra do Senhor Jesus para a sua igreja nos dias de hoje. Amém? Então vamos lá, versículo 14 aí de Apocalipse 3. Louvado seja o nome do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém. Então ele já vem se identificando como o Amém. O que é isso, pessoal? Jesus falar para a igreja que ele é o Amém, que ele é. Quem está falando com a igreja é aquele que é. Aleluia. O que é? Aquele que nos ama e que no seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém significa assim é, assim seja, é. Então quem está falando é o que é. É o que é. O que foi morto, mas reviveu. Aleluia. Continuando. A testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o que eu vou falar não tem mentira, não tem falsificações, não tem enganos. Tudo que eu digo é fiel e verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira, de modo que, meu irmão e minha irmã, se você tem sede da verdade, aleluia, você quer realmente andar na verdade, você ama a verdade, deixa, aleluia, Jesus falar contigo nesta hora, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Presta atenção nisso, aleluia. Eu te suplico agora, meu irmão e minha irmã, eu te peço como irmão mais velho,
Eu te peço, eu te imploro agora, como diz Paulo nas suas cartas para a igreja, eu rogo a vocês, irmãos. Irmãos, eu estou rogando também agora nesta live a vocês. Aleluia. Abra o ouvido de vocês. Abra o ouvido de vocês e deixa o Senhor Jesus falar contigo nesta hora, porque você não está aí à toa. Eu não estou aqui à toa. Se fosse para mim estar à toa, eu ia estar na frente de uma televisão vendo um programa mundano qualquer para estar à toa, mas eu estou aqui fazendo o que ele mandou eu fazer, aleluia, porque ele sabia que você que quer andar na verdade, que quer realmente, aleluia, agradar a Deus e não viver uma vida de aparência na presença de Deus, e com isso não ter salvação naquele grande e glorioso dia, quando ele vier arrebatar a tua igreja, para você não ser confundido, aleluia, no dia do arrebatamento da igreja, aleluia. Então abra os teus ouvidos, abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos, para de ser crente que, sabe, escutei 2 minutinhos o pastor falar, tá bom. Não! Você tem que ouvir a palavra de cabo a rabo, do começo ao fim. Jesus é o primeiro, o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, ou seja, ele não faz nada pela metade, ele tem uma palavra para o teu coração, aleluia, se você crê. Agora, se você não crê, eu não sei nem o que dizer mais para você, mas se você crê, aleluia, ele tem uma palavra para você, aleluia. E quem está falando isso é a testemunha fiel e verdadeira, o amém, aleluia. Vamos prosseguir agora então na carta do Senhor, versículo 14 ainda, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, ele estava lá, aleluia, no início de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você entende agora que é Jesus ali? O princípio da criação de Deus. Então, quando você lê lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, se você não consegue enxergar Jesus ali, meu irmão, que crente você é na palavra de Deus, se ele mesmo está dizendo aqui, aleluia, o princípio da criação de Deus. Então, tudo que há nos céus, na terra, no mar, ele criou. Aleluia, aleluia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aleluia, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, caos sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas, aleluia, e aí através da palavra de Deus, aquilo que não existia passou a existir, inclusive eu e você e eu, aleluia, só estamos aqui, aleluia, com vida, com salvação, tendo o privilégio de estar ouvindo a santa palavra dele, aleluia, porque ele nos criou, Jesus me criou, ele criou todos os seres visíveis e invisíveis. Agora vamos para o versículo 15, diz assim, conheça as tuas obras, olha só, queridos, para todas as igrejas ele diz essa mesma coisa, eu conheço as tuas obras. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. Aleluia! Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Aleluia! Não há nada que possa se esconder diante de Deus. Leia o Salmo 139. Leia lá depois que acabar aquela live. Lê lá. Aleluia! Que não há lugar no planeta, no cosmos, aleluia, nos multiversos se existir, aleluia, não existe lugar nenhum no espaço, na terra, debaixo da terra, aleluia, que você possa se esconder dele. Ele conhece todas as tuas obras, ele sabe o que você está pensando exatamente aí agora. Se você está concordando com a palavra dele, ele sabe. Se o teu coração está aí fechado para a palavra dele, ele sabe, aleluia. Por quê? Porque ele conhece todas as tuas obras. Talvez você nem lembre mais o que você fez na parte de amanhã, da manhã deste dia de hoje, domingo. Talvez você nem lembre aí o que você fez no dia de ontem, mas saiba de uma coisa, ele sabe.
O que você fez durante todos os dias da tua vida, Ele sabe. Eu conheço todas as tuas obras. E aí eu te pergunto, como estão as tuas obras? Que obra você tem feito? Você é um crente que anda triste porque, sabe, você cantou na igreja e ninguém deu um elogio. Eu acho que eu nem vou mais na igreja por causa disso, porque fulano canta, todo mundo fica elogiando. Eu canto, ninguém fala nada. Pelo amor de Deus, você não é crente desse tipo ainda? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você serve a Deus ou ao homem? Você já foi chamado pelo homem ou por Deus? Quem te deu o talento? Foi o homem ou foi Deus? Então tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E é Ele que vai dar a recompensa, não é o homem. Então por que você está triste aí, desanimado e pensando em abandonar a igreja, abandonar o Senhor, abandonar a palavra? E, pelo amor de Deus, acabou esse tempo, sabe? Aleluia. Profeta Amós, Deus falou, olha, vai pregar lá em Israel. Ele morava em Judá. E Deus falou, vai pregar lá em Israel. Aí ele chega lá, né? Cheio de inspiração profética, cheio da palavra profética, profetizando. Aí o rei e mais alguns homens chegam nele, vai comer teu pão lá em Judá. Ninguém aqui quer ouvir você pregando coisa nenhuma. E aí ele levanta o dedão dele de profeta e coloca na cara, no nariz do rei e diz, olha rei, eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boiadeiro e cultivador de fígados. Mas o Senhor Deus me chamou e me mandou pregar. Então queira você ouvir, queira você não ouvir, eu vou pregar a palavra de Deus. Oh glória! Essa é a atitude de quem tem chamada. Não fica aí, ninguém me elogiou, ninguém deu tapinha nas minhas costas, ninguém comentou nada, acho que ninguém gosta que eu cante. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos parar de palhaçada e vamos ser... eu estou pregando para crente aqui. O meu compromisso aqui na live é pregar para crente. Então, crente que ainda, sabe, tem essas palhaçadas, é bom parar. Por quê? Para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, meu irmão, minha irmã, para a gente poder levar a palavra mais à frente, mais avante. Aleluia, e não ficar perdendo tempo com frescura, com mimimi. O mundo está aí, caótico, em crise, abalado, com tanta desgraça, e a gente vai ficar, então eu vou na igreja, mas ninguém olha para mim, ninguém dá valor que eu faço. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus conhece as tuas obras, se você fez de todo o coração, se você fez para a glória dele, se você fez porque você está cumprindo o chamado dele na tua vida. O que importa é que ele está vendo, e no dia, aleluia, da prestação de conta, aleluia, você vai receber a tua recompensa. Então não desfaleça, não cruze os braços, aleluia, porque a tua obra tem uma recompensa, meu irmão, tem uma recompensa, minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Então, eu não posso ser mais claro do que isso. Para você parar de frescura, de mimimi, de perder tempo querendo o cafuné do homem. Aonde está escrito na Bíblia que é para homem ficar te dando cafuné? Para você servir a Deus, você tem que estar com um monte de gente fazendo cafuné na tua cabeça. Onde está escrito isso? O que importa é que ele conhece as tuas obras. Então quando você prega, você toca, você canta, você obreiro, tá com a mão na obra, aleluia. O que importa é que ele está vendo o que você está fazendo. Agora, se você está fazendo para ser visto pelos homens, aí você está no lugar errado. Vai virar um artista do mundo então. Porque no reino de Deus não é para isso as coisas que são feitas para Deus, não é com essa motivação, não é com essa motivação. Amém?
Vamos continuar, crente? Vamos continuar? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Então Jesus sabe, na sua igreja, quem é frio, quem é quente e quem não é nenhuma das duas coisas, que nós vamos ver já no versículo seguinte. Mas vamos ficar por aqui por enquanto. Na igreja tinha crente que não era nem frio e nem quente. O que é o crente frio? O crente frio é o crente que ainda não é convertido, né? É o crente que não é convertido. É o crente que ainda não tem o amor de Deus. Um dos sinais da vinda de Jesus, que inclusive eu preguei na noite de ontem, o arrebatamento da igreja. Se você não assistiu a mensagem de ontem, por favor, assiste depois, que se você tem alguma dúvida do que é o arrebatamento, essas dúvidas vai acabar quando você terminar de ouvir essa mensagem, ok? Bom, mas um dos sinais da vinda de Jesus, qual que é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o que é o crente frio? É o crente que vive no pecado, que não tem o amor, o calor do amor na vida dele, por causa das iniquidades que ele ainda pratica. Então o crente frio é o crente no pecado. Está entendendo? O crente frio é esse. É o crente, como diz o Senhor Jesus, é tanta iniquidade, é tanto pecado, mesmo estando frequentando a igreja, mas ele é uma geladeira ambulante, é um freezer da denominação que ele frequenta, o crente frio. E o crente quente, é aquele que está sempre incendiando o seu coração com a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no seu coração. Lembra daqueles dois que estavam a caminho de Emaús, ouvindo Jesus falar no caminho a palavra, as escrituras para eles? Você lembra? Jesus, ele estava ali triste, falando dos últimos acontecimentos. Jesus surge ressurreto e entra na conversa, e Jesus percebe que eles não o reconhecem, e aí Jesus começa então a abrir a palavra de Deus e mostrar ele dentro da Bíblia para aqueles dois. E depois que eles chegam em casa e tal, e eles percebem então que era Jesus que estava com eles, e aí então um diz para o outro o seguinte: porventura não ardia também o teu coração enquanto ele falava conosco? Quer dizer, há uma chama, há um ardor, aleluia, há um fogo na alma, no coração, aleluia, daqueles que estão ouvindo a palavra de Jesus. Esse é o quente. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Está ardendo essa palavra no teu coração? Está queimando em você? É um bom sinal. Esse é o crente quente. Esse é o crente quente, que tem a chama da palavra de Deus ardendo no seu coração. Aleluia. Jeremias falou disso também. A tua palavra foi como um fogo ardente no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Por quê? Por que Jesus falou, quem dera você fosse frio ou quente? Porque tem uma outra categoria de crente que não é nenhuma das duas coisas. O crente quente está vivendo de maneira correta, porque ele está aquecendo a sua alma com o fogo da palavra de Deus. O frio está vivendo de maneira errada, porque ele está se atolando ainda no lamaçal do pecado. Mas Jesus diz, você poderia ser uma das duas coisas.
Porque aquele que está no pecado, sabe que está no pecado, por causa da culpa, né? A culpa, a consciência dele pesada, dizendo, olha, você está fazendo coisa errada, você não está fazendo as coisas certas na tua vida. Então esse tem a possibilidade de, ao ser acusado pela sua consciência, ao ser atormentado pela culpa, ele tem então a possibilidade de se arrepender. Mas agora a outra categoria de crente, que é a pior do que a de ser frio, vamos ver agora que Jesus vai falar sobre ela. Versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Morno, que é pior do que o frio. Olha, o frio já está numa situação lamentável. O crente frio é aquele que está atolado no pecado. Aí ainda tem um pior do que esse, tem. Qual que é? O morno. Porque o morno, Jesus fala, vomitar-te-ei da minha boca. O morno, o crente morno, ele dá náusea, ele dá enjoo, ele causa asco em Jesus, repulsa, Jesus quer cuspir ele fora, porque o morno não é nem quente nem frio. O morno é aquele que para Jesus é intragável, não desce, porque ele se acha crente, ele acha que está tudo bem com ele, quando na realidade não está nada bem. Então esse é o pior, porque o frio que está no pecado ainda, mesmo frequentando a igreja, mas ainda é escravo do pecado, ele tem a culpa, lhe acusando, lhe atormentando para despertar nele o arrependimento. Mas o morno, ele está vivendo fora da palavra, ele está vivendo de maneira errada na presença de Deus, só que ele acha que ele está certo. Vai dizer que você nunca conheceu um crente assim, que você sabe que ele está pisando na bola há muito tempo e se acha o tal, se acha todo certinho, ainda fica bravo se alguém falar qualquer coisa contra ele, porque ele nem aceita crítica, não aceita, né, ninguém dizer, isso aí não é certo. Ele não aceita, por quê? Porque na mente dele, no conceito dele, é como aquele fariseu. Lembra que Jesus falou que foi 2 homens, um fariseu e um publicano, orar no templo? Então, o crente morno é o fariseu. É o fariseu. E aí Jesus falou que os 2 foram orar. Aí o fariseu orava assim: ó Deus, eu te dou graça, porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo, eu oro tantas vezes no dia, eu jejuo 2 vezes na semana, e eu não sou nem como esse publicano aqui do meu lado, esse miserável pecador aqui do meu lado, porque eu sou bom. Aí Jesus diz que o publicano também foi orar, né? Orou também. Aí a oração do publicano foi assim, escute bem, não saia daí, amém? Vamos ficar até o final juntos. Aí o publicano orou assim, batia no peito: oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Aí Jesus pergunta: quem dos 2 desceu justificado por Deus? O publicano. Porque o publicano, ele se enxergava um miserável pecador. Ele enxergava
de maneira correta quem ele era. Ele estava vivendo errado, porque ele realmente estava vivendo no pecado. Então o publicano era o frio ali na oração, que chegou para orar sabendo que estava praticando o pecado ainda. Então ele reconhece que ele é um miserável e que ele precisa da misericórdia de Deus. A oração dele é a seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável pecador. Então ele se enxerga de maneira certa, ele sabe que Deus é misericordioso e por isso pede para Deus ter misericórdia dele. Então Jesus diz: esse desceu justificado. Agora o fariseu, ele estava todo errado, soberbo, arrogante, orgulhoso, cheio de si. E a oração dele foi só elogiar ele. Ó Deus, eu te dou graça porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo, eu faço oração e papapá, eu sou tudo de bom. E não tinha nada de bom nele. Não tinha nada de bom nele. Então o morno é esse aí. O crente morno é esse aí. Se você não sabia, fique sabendo. É o crente que anda todo errado e ao mesmo tempo ele se acha bom, ele acha que está certo. E crente assim, Jesus fala que tem vontade de vomitar, porque o cara não vai poder ser salvo nunca, porque dia a dia ele está se achando que é bom, que está correto, e não está. E como é que Deus vai poder perdoar os pecados dele, se ele não confessa, se ele acha que ele não está fazendo nada de errado, quando Deus está vendo que ele está todo errado? E agora nós vamos ver que essa é a condição da igreja lá em Laodiceia, da igreja, inclusive do pastor da igreja. Estava toda a igreja nessa mesma condição, porque olha só o que eles viviam dizendo deles mesmos. Vamos lá? Agora o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha aí, então ele só fala coisa boa dele. E realmente, materialmente, eles eram ricos, materialmente. Mas para Jesus o conceito de riqueza não é esse. Eu preguei aqui a carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Quem não assistiu, assiste, está aí na página da igreja. E para a igreja de Esmirna, que era uma igreja, a maioria dos seus membros eram escravos, e aqueles que não eram escravos eram pessoas discriminadas, espoliadas, saqueadas, roubadas, tinham seus bens confiscados, porque eles não prestavam culto a César, só a Jesus, e por causa disso eram perseguidos, eram roubados pelas autoridades. E Jesus diz para essa igreja, para os membros dessa igreja: olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Por quê? Porque no conceito de Jesus, pobreza e riqueza não tem nada a ver com bens material, com bens. Até porque quase a totalidade dos ricos no mundo hoje estão em pecado. Estão em pecado mesmo. Mas por quê, pastor? Por causa de ter riqueza? Não, por causa do egoísmo. Do egoísmo. Quantas pessoas no planeta estão aí morrendo de fome? Quantas? E o que os ricos fazem para acabar com isso? Bastava isso aqui, da riqueza deles para acabar com a fome no mundo. E por que não acaba? Por causa do egoísmo. Então, para Jesus, não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro que define riqueza na vida do homem. E essa igreja aqui em Laodiceia, ela tinha muito ouro, tinha luxo, sabe? Era uma igreja próspera materialmente falando. E ela se gabava disso, porque o próprio Senhor diz o que eles andavam falando. Lembram
Que a carta começa com Jesus dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que sai da tua boca, eu sei o que está dentro do teu coração. E agora Jesus vai denunciar aqui. E preste atenção que para essa igreja aqui, que representa a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea, aleluia, Jesus não fez nenhum elogio. Olha a situação da igreja nos nossos dias. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser despertados pela palavra de Deus, porque é muito séria a nossa situação, a situação da igreja no nosso dia. Nós não podemos ficar mais sendo enganados, se enganando também. Para todas as demais igrejas, mesmo a maioria tendo coisa que Jesus chamou a atenção, exortou, a única igreja que Jesus não fez nenhuma exortação foi a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Mas para todas as demais, Jesus teve uma bronca para dar, mas teve elogio também. Agora, para essa igreja aqui, não tem nenhum elogio. Nenhum elogio. Jesus não viu nada de bom na igreja. Nada. Por quê? Porque é a igreja dos fariseus. A igreja que está preocupada com templos bonitos, com prosperidade material. A igreja que vive focada, né, na aparência. Mas o interior está cheio de rapina, cheio de maldade, cheio de maus pensamentos, cheio de mentiras. E está aqui a mentira revelada para a igreja. Você fala uma coisa que é mentira. Você fala que você é rica, que você está enriquecida, que não tem falta de nada. E aí Jesus joga a verdade para eles. Jesus joga a verdade para a igreja. Fica cantando de gala e fica ostentando bens materiais, achando que está tudo bem. E Jesus diz, olha aí, a parte B do versículo 17, escute: e não sabes que é um desgraçado. Meu Deus do céu. Você imagina Jesus falando uma coisa dessa para a igreja? Ele fala, ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja. O que adianta ele ter uma igreja que está vivendo fora da palavra dele? Ele não quer isso. Ele não quer ter uma igreja vivendo fora da palavra. Ele não quer ter uma igreja que pode ter o templo suntuoso, o melhor equipamento de som, um púlpito adornado com ouro, sabe? Uns bancos de primeiro mundo. E a vida espiritual está um bagulho. O que adianta isso? O que adianta isso? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos, sabe? Vamos ser sinceros. E a vida espiritual é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. É o que o Senhor diz para a igreja. A igreja se gabando. E Jesus diz, você é um desgraçado. Você é um infeliz. Você não tem a minha graça. Desgraçado é exatamente isso. Você tem tudo deste mundo, mas a minha graça você não tem. Aleluia. E quando Paulo estava lá meio, sabe? O que Jesus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia. 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 Tu és desgraçado, miserável. Porque para nós, né, irmão, miserável é aquele cara que está mendigando. Né? Porque não tem uma casa, não tem uma renda, não tem um INSS, tem nada. Aí vive mendigando aí na rua. Aí para nós esse é o miserável, né? Mas Jesus chama de miserável, sabe quem?
os ricos do mundo, os crentes que estão dentro da igreja com luxo, tudo bem vestido, não faltando nada nas suas casas, e Jesus chama de miserável. E na cabeça de muitos pastores da teologia da prosperidade, esse é o abençoado. Esse é o abençoado. É esse que está na bênção. Porque está com uma boa casa, com um bom salário, um bom carro, uma boa empresa, um bom negócio, não está faltando nada. E para muitos pastores, né? Esse é vitorioso. Esse está na bênção. Está na bênção. Eu já tive numa igreja, irmão, numa época que eu andava de Fusca. Aí teve alguém que estava no púlpito, aí começou a imitar quem anda de Fusca. Quando sai do Fusca, de dentro do Fusca, sabe? Quando sai de dentro do Fusca, aí esse que estava com o microfone na mão, fez aqui assim, ó. É assim quem anda de Fusca. Quando sai do Fusca, é assim que fica. Ele quis dizer o seguinte, com essa posição, com essa imitação, que fica com as costas parecendo o capô o teto do Fusca. E aí, os bobalhões do crente que estavam nesse culto, tudo rindo da palhaçada, sabe? Daquele que estava com o microfone na mão, tudo rindo da palhaçada dele. Porque para a cabeça desses crentes enganados, que não conhecem a palavra de Jesus, quem está andando de Fusca está ainda em maldição, Quem está na bênção é aquele que já conseguiu comprar o seu carro importado, aí esse chegou no nível de bênção, Então, irmão, não é nada contra quem tem carro, sabe, luxuoso. Não é nada disso. O que eu estou falando é a mentira que o diabo tem colocado dentro das igrejas, sabe? A respeito do que é prosperidade. Prosperidade para Jesus é você ser fiel a Ele. Ser próspero na presença de Deus é você ser fiel à palavra dEle. Aleluia. Seja não tendo onde morar ou morando dentro de uma mansão. Aleluia. Andando de Fusca ou andando de carro importado, seja o que for. Aleluia. Você é fiel a Deus. Você é fiel à palavra dEle. É isso que a palavra está falando conosco aqui nesta hora. Só que muitos crentes da nossa geração, eles não entenderam isso ainda. Por isso vivem neste engano desses falsos pastores da falsa teologia da prosperidade. Não tem o entendimento, não tem a mente de Cristo ainda. Porque para a igreja que não faltava ouro, não faltava riqueza material, Jesus diz: vocês são desgraçados, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, pobres, cego, nu. Não sou eu que estou falando. Não fique com raiva de mim, não pense mal de mim. Está aqui, ó. Está aqui, ó, na palavra de Deus, ó. Olha aí. Faz um print que você vai enxergar se você não tem a Bíblia. Está na palavra de Deus. Só que mesmo o crente sendo morno, mesmo o crente andando todo errado, pessoal, mesmo assim Jesus ainda quer mudar a vida. É difícil essas pessoas mudarem porque elas já têm a mente delas formatada no conceito que elas criaram para elas. Mas isso não impede de Jesus querer mudá-las. E a gente vai ver agora o amor de Jesus, até mesmo para com os crentes mornos. Olha aí: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Aconselho. Jesus falando para o crente morno: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quer dizer,
Você quer ter riqueza? Venha, a verdadeira riqueza sou eu que tenho. Está comigo, a verdadeira riqueza está comigo, está comigo. Então venha até mim e você vai poder adquirir a verdadeira riqueza. Você fica se gabando dizendo que é rico, que não tem falta de nada, mas você é um miserável, um infeliz. A tua riqueza material, você sabe, não te dá um minuto de alegria. Na alma não dá, no espírito não dá, porque, aleluia, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira razão de viver é só através de mim. Então eu te aconselho, venha a mim para você comprar, aleluia, ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Então preste atenção, Jesus está deixando bem claro aqui que riqueza não é acumular bens na vida, porque, né, irmão, a gente está vivendo tantos anos com o crente pedindo, eu vou dar um testemunho, irmão, agora o meu carro é de 100 mil reais, aí daqui a pouco vem outro, ó, irmão, o meu carro é de 200 mil reais, aleluia, Deus me abençoou. Aí vem outro, oh, meu irmão, minha irmã, a minha casa é de 500 mil reais, né? E Jesus está falando para quem tinha tudo isso e muito mais. Jesus está falando, ó, você quer se enriquecer? Venha a mim. E não é para adquirir riqueza material não que Jesus está falando, ainda que o crente pode ter riqueza material, mas riqueza material para Jesus não tem nada a ver com acumular bens. Quando alguém quis seguir Jesus, Jesus diz, olha, fique sabendo, quer me seguir? Quer me seguir? Quer mesmo? Quer mesmo? Quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Você está disposto a dormir aonde o Filho do Homem dorme? Não tem lugar certo não. Às vezes tem a casa de um amigo, mas às vezes é lá no sopé do Monte da Oliveira, na terra mesmo, ali a gente forra um pano e passa a noite ali no chão. Quer me seguir mesmo? Porque hoje, né, na cabeça de muita gente, se tiver que dormir com um colchão no chão, parece que não está valendo a pena servir Jesus. Olha que vida, não tem nenhuma cama, é só o colchão. Pelo amor de Deus, o mestre diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então veja como a gente vem há muitos anos só ouvindo besterol, só ouvindo testemunho que não tem nada, vezes nada com a palavra, a ver com a palavra de Deus. E a gente está ouvindo essa, né, tanto tempo, e aí quando uma mentira é falada tantas vezes na nossa cabeça, a gente acha que aquilo ali que é realmente tá na casa de Deus, está na bênção, né? Quando alguém chega, ó, irmão, agora eu estou... Então, essa palavra não é querendo desestimular alguém ter bens, progredir na vida profissional, ganhar dinheiro justamente, não é nada disso. É a gente não ter conceitos errados, porque ouvimos algumas mentiras e acreditamos que aquelas mentiras são a verdade para a nossa vida. Não é. Jesus diz, para uma igreja que não faltava ouro, Jesus diz, você quer se enriquecer? Então vem a mim, porque até agora vocês não vieram a mim. Vocês não vieram a mim. Olha aí, Jesus chama para ir a Ele. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Então a roupa deles eram de grife, havia uma manufatura que resultava em muita prosperidade para a cidade de Laodiceia.
ela era uma cidade rica, só que a igreja se tornou igual à cidade. Mas lembra da palavra de Jesus que eu preguei aqui também sobre o sal da terra? O sal, ele muda o sabor do material, do alimento a qual ele é aplicado. Não é o alimento que muda o sal, é o sal que muda o alimento. E se o sal não causar nenhuma influência onde ele é aplicado, ele é um sal insípido, que não serve para nada então, porque o sal ele é usado para temperar, para salgar, para mudar o sabor do alimento. Então a igreja lá de Laodiceia, ela não estava influenciando a cidade dela. A cidade dela que influenciou ela. A cidade era muito próspera, né? Uma cidade muito rica, e a igreja ficou igual à cidade, igualzinha à cidade. Quer dizer, ela não mudou a cidade que mudou ela. Então os conceitos mundanos daquela cidade entrou dentro da igreja. É o que eu estou tentando dizer até agora. Muitos conceitos do mundo entrou na igreja. E para muitos crentes que não conhecem Bíblia, só ficam ouvindo falsos pastores pregando as suas falsas doutrinas, achando que aquilo ali que é o caminho do Senhor. Por isso que Jesus diz que a igreja do arrebatamento é essa aqui da Laodiceia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Achará fé na terra? Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quantas pessoas foram salvas, pessoal, nos dias de Noé? 8 pessoas, no mundo todo, 8 pessoas. Naquela geração inteira, 8 pessoas apenas. 8 pessoas. Então veja que é uma minoria. E é o Senhor quem disse isso. Vai ser dessa forma, como foi nos dias de Noé, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Então não vamos viver enganados, não vamos, vamos viver do nosso jeito, do jeito que eu entendo, não vamos atentar para a palavra de Deus. Os membros da igreja, o povo da igreja de Laodiceia se vestiam muito bem, podiam comprar as melhores roupas da sua época, se vestirem lindamente, mas para Jesus estavam nus, porque não é a roupa que cobre o homem diante de Deus, não é. É a veste de justiça que ele aconselha, aleluia, aleluia. Compres roupas brancas para que te vista, roupa branca, branco é pureza. Eu quero enxergar pureza em vocês, não é o tecido que é o do mais caro, sabe? Para mim, você comprar o tecido mais caro ou mais barato na loja, isso não diz nada, não está me falando nada. Não é o tipo do tecido que você usa que vai me agradar. O que me agrada é ser a tua roupa, é de pureza, é de justiça. Se você tem uma vida limpa, uma vida transformada pelo meu sangue, se você tem se lavado no sangue do Cordeiro, porque se você não ainda se lavou no sangue que foi derramado na cruz para a purificação dos seus pecados, você ainda está nu. Está nu. Ainda que você se vista com as melhores roupas, mas para mim você está nu.
19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, como eu já falei, mesmo Jesus vendo a igreja morna, mesmo Jesus vendo que a única coisa que eles causavam em Jesus era vontade de vomitar, Jesus disse: olha, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Era isso que eles estavam causando em Jesus, mas mesmo eles vivendo de maneira repulsiva para Jesus, o amor de Jesus ainda queria alcançá-los. Jesus estava querendo ainda salvá-los. Por isso ele diz: eu castigo. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então ele está repreendendo porque está chamando o povo da igreja, olha, de desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Então, olha a repreensão. Não fez nenhum elogio, mas por mais dura que seja a repreensão, o que o Senhor está querendo com isso? Que eles se arrependam. Não quer que eles continuem dessa maneira. Jesus quer dar salvação. Jesus quer realmente, aleluia, abraçar essa igreja e levá-la para o céu. Então ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então é como o pai, a mãe, por mais que ama o filho, tem hora que não dá para ficar só fazendo cafuné no filho. Você que é pai, você que é mãe, tem que concordar comigo. Dá para viver só fazendo cafuné no filho? Tem hora que o filho causa desgosto, tem ou não tem? Tem hora que o pai e a mãe flagram o filho fazendo coisa que não devia estar fazendo, que você pai, que você mãe não ensinou ao teu filho. E não ensinou por quê? Porque é coisa errada. E aí você vê ele fazendo aquilo que você não ensinou, que é errado. E aí você vai lá, vai fazer um cafunézinho nele? Não. Você vai ter que chamar ele na conversa. Você vai ter que dizer a verdade para ele. E a verdade é uma repreensão nessa hora. É uma repreensão. Meu filho, com quem você aprendeu isso aí? Eu nunca te ensinei isso. Estou muito triste. Eu te amo, mas estou triste agora com você. Porque eu jamais imaginava ver você fazendo isso. Para com isso, meu filho. Eu não criei você para ser marginal, para ser delinquente, para ir parar atrás de uma grade, para ser um drogado, um vadio. Eu criei você para ser homem, para ser uma mulher de bem, um servo de Deus, uma serva de Deus. Então você tem que falar a verdade. Você vai fazer. O amor faz a gente dar afeto, dar carinho, dar cafuné, mas o amor também faz a gente repreender. Faz a gente repreender. E Jesus está falando aqui: eu repreendo e castigo. E Deus é amor, e agora? Então o amor, quem ama também repreende, dá castigo também. E por que Jesus faz isso? Para poder se salvar, para não viver iludido, enganado no mundo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Agora, se você não quer o amor de Deus, aí, você endurece para essa palavra e vai viver do teu jeito. Mas se você quer o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, você quer vida eterna, tem que dar ouvido à repreensão. Tem que aceitar a correção. Tem que viver debaixo da disciplina do Senhor. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. E ele está na porta. Batendo e chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz. Então ele bate e chama. Fulano, deixa eu entrar. Meu filho, deixa eu entrar, meu filho. Meu filho, deixa eu entrar, meu filho. Agora, se você está do lado de dentro, está ouvindo a voz e não quer abrir a porta, se você está discernindo o que é a palavra de Deus para você e não abrir o teu coração, aí você vai continuar o morno de sempre. Essa é a realidade. Você vai viver um crente morno. Você só pode deixar de ser morno se você ouvir a voz, abrir a porta e deixar Jesus entrar na sua vida. E aí você vai passar a ter comunhão com Ele. Cearei com Ele e Ele comigo. Isso fala de comunhão. Aí vocês vão se tornar um. Vão se tornar um. Aleluia. Aleluia. Você em Cristo, Cristo em você e vocês dois de Deus. Aleluia. Um só Deus. É assim que acontece, uma perfeita comunhão, uma verdadeira comunhão. Por quê? Porque você abriu a tua vida, o teu coração para Jesus entrar. Aleluia, glória a Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, para a igreja de Laodiceia, a realidade é essa: vocês gostam de trono, né? De sentar nos lugares altos que aparece. Então, vamos caminhar comigo, que um dia você vai ter um trono. Assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, vocês vão sentar no meu trono. Aleluia, mas caminhe comigo. Vamos vencer junto essa batalha espiritual. Vamos vencer junto essa guerra que o inimigo tem travado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é a palavra do Espírito de Deus para a igreja. Essa palavra não é minha, é a palavra do Espírito Santo. Você tem ouvido? Então você ouça. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Obrigado.